Vamos dar sequência ao nosso Jornal da Recôncavo. Está conosco aqui o doutor Igor Ribeiro. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, Jairo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Muito bem. O doutor Igor é especialista em cirurgia torácica. Inclusive, ele vai dizer, nessa semana, né, recentemente, nos últimos dias, aconteceu aqui em Santo Antônio de Jesus um evento com profissionais da saúde voltado para essa temática, traumas e cirurgias minimamente invasivas, além da cirurgia torácica. O senhor pode falar desse evento, por que ele aconteceu, doutor? Jairo, foi um evento fantástico. Jânio, foi um evento fantástico. A primeira vez que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né, promoveu um evento aqui em Santo Antônio de Jesus. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões é uma instituição, né, nacional, e aí a gente conseguiu colocar Santo Antônio no roteiro, né, desses eventos nacionais. E aí a gente trouxe vários especialistas da cirurgia, né, de modo geral, cirurgia geral, torácica, urológica, enfim, para poder fazer uma ampla discussão sobre trauma e cirurgia minimamente invasiva, tá? Muito bem, o que o senhor pode nos falar, né? Vamos fazer aqui pergunta de leigo para o senhor, vamos dizer assim, né? O que o senhor pode nos falar a respeito do que seria, quando a gente se refere a trauma e cirurgia minimamente invasiva, do que exatamente a gente está falando? Pronto, então em relação à questão do trauma, né, aquela cirurgia que está relacionada àqueles eventos, né, como colisões automobilísticas, às vezes traumas causados por armas de fogo, armas brancas, né, então a gente discutiu todos esses tipos de lesão, que é algo muito frequente aqui na região, né, a gente ainda tem uma quantidade grande de casos que ocorrem, inclusive o Hospital Regional aqui de Santo Antônio de Jesus é uma referência na região atendente de trauma, né? Então a gente tem bons profissionais aqui, né, que são referência e também tiveram com a gente no evento. E quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, na verdade a gente está falando dessas cirurgias mais modernas, em que a gente tem um corte cada vez menor, né? Um paciente que se recupera cada vez mais rápido, principalmente as cirurgias com plataforma por vídeo ou por robô, né? Que é a maior novidade. São, podemos dizer assim, novas ferramentas tecnológicas, né, a favor desse tipo de cirurgia médica. Perfeito, perfeito. A cirurgia minimamente invasiva, quando a gente fala assim, cirurgia por vídeo, né, que já é bem comum e que já é bem acessível, inclusive aqui no Recôncavo, né, a gente vê tanto o Hospital Incá, o Hospital Regional, a própria Santa Casa, o Hospital Luiz Argolo, né, todos eles dispõem, né, da cirurgia por vídeo. E mais recentemente, né, a gente tem também a cirurgia que é assistida pelo robô, né, para que ninguém fique achando que na verdade é um robô que opera, né, um cirurgião que está ali manipulando os braços robóticos e realizando a cirurgia por meio do robô. A cirurgia com o uso do robô, o senhor considera que ela seja mais precisa, mais risco, menos risco? Porque assim, eu imagino, assim, eu estando no lugar do paciente, né, eu certamente precisaria ouvir do médico muitos esclarecimentos e ficar assim, ter do médico bastante segurança antes de me deitar numa maca e dizer pro médico, vamos utilizar um robô para lhe operar. Como é que é isso, doutor? Explica para mim como um paciente que precisa ser tranquilizado, por gentileza. Então, Jânio, interessante, né? A cirurgia por robô, primeiro, né? Hoje a gente já está utilizando ela, naturalmente ela foi muito bem testada, né? Foi um recurso que apareceu a partir ali da guerra do Iraque, mais ou menos, em que... anos 90. Não. Agora já no início, final de 90 para início de 2000, né? Essa última... na segunda. Isso, nessa segunda, não foi na primeira. Exatamente. Então, quando a gente tinha, né, soldados, membros lá do Exército em áreas de perigo, e a gente precisava que o especialista chegasse, né, até eles para poder fazer os procedimentos. E aí, a ideia, né, do Exército americano na época foi desenvolver um tipo de plataforma que proporcionasse, né, o cirurgião operar à distância, né? E aí a gente hoje tem essa tecnologia ficando disponível, né, para toda a sociedade. Então, assim, primeiramente ela foi muito testada, né? E dentro do que a gente tem hoje em relação a estudos e tudo, a gente vê que ela também é bem segura, né? Então, realmente traz uma série de vantagens, né, a gente fazer a cirurgia por via robótica, em termos de a gente
gente consegue fazer ajustes de movimento, reduz a questão do próprio tremor, né? Que o ser humano tem algum grau de tremor. Se o médico estiver nervoso, não vai passar isso pro robô, digamos assim. Não passa de forma alguma. Ou aqueles também tem aquele tremor essencial, que já tem um tremor mesmo prévio, tá? Então isso daí, além de que existem hoje estratégias do robô que vem surgindo, né? Com inteligência artificial, em que no futuro eu acredito que, inclusive, os robôs vão auxiliar na correção de movimentos, enfim. É uma tecnologia que veio para ficar, né? Por enquanto, o que a gente tem é que na maioria dos tipos de cirurgia, no meu caso, por exemplo, cirurgia torácica, a cirurgia robótica, ela é tão segura quanto a cirurgia de vídeo, né? Então a gente começa a ver algumas vantagens, mas ainda não está tão distante entre, por exemplo, a cirurgia convencional, em que a gente fazia grandes cortes, e a cirurgia de vídeo e a do robô. Então a vídeo e robô atualmente são mais ou menos equivalentes com essas vantagens que eu já coloquei do robô, né? E a convencional, ela fica agora mais restrita a algumas situações, né, mais específicas, algumas urgências, emergências. Então a tendência é que a gente opere cada vez menos com aqueles cortes grandes. Ivo tá na linha e quer fazer uma pergunta. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria perguntar ao doutor Igor Ribeiro, né, que é cirurgião torácico, né? Quais são as cirurgias que envolvem a questão torácica, né? Qual é o momento, quais são, qual é a demanda, na verdade, quando o senhor precisa, como médico, fazer uma cirurgia torácica? Quais são os casos, por exemplo, doutor? Legal, Ivo, boa tarde, prazer falar com você. Assim, o que é que o cirurgião torácico faz no final das contas, né? Então, assim, o que é que a gente opera, né? A gente opera ali todos os órgãos que estão ali dentro do tórax, com exceção do coração, né? Então, assim, só para fazer um resumo rápido, pulmão, parede torácica, o próprio timo, que é um órgão que a gente esquece, né, bastante, muitas vezes vasos, nervos dessa região do tórax, né? E aí o carro-chefe das nossas cirurgias estão muito relacionadas à parte oncológica, né? O câncer de pulmão, né, a principal doença sobre a qual a gente atua, né? Então aqueles tumores em que são diagnosticados precocemente, né, tumores bem pequenos e tudo, a cirurgia de ressecção, né, desses tumores é o padrão, né, ouro, vamos dizer assim, é a principal tratamento curativo desses cânceres de pulmão, tá certo? Então são esses órgãos sobre os quais a gente atua. Uma outra cirurgia também que talvez você já tenha ouvido falar e talvez não lembre, né, da gente, da cirurgia torácica diretamente, são aquelas cirurgias para correção do suor, né? Então, paciente que sua muito, principalmente palma da mão, axila, a gente tem um procedimento chamado simpatectomia, em que a gente faz a secção de alguns nervos aqui da região do tórax e faz essa correção, vamos dizer assim, desse distúrbio relacionado às glândulas, tá bom? Pois é, tem gente que soa a camisa, né? Eu conheço uma pessoa aí no estúdio aí que molha assim, quer dizer, soa que de misericórdia, hein? Então, eu mesmo posso lhe dizer que quando eu tô fazendo o show, meu amigo, é dos pés à cabeça, mas a questão você canta em molhado, movimento, né, em movimento é uma coisa. Agora tem gente que mesmo parado, com um simples nervosismo, já começa a transpirar por todos os lados. Você canta molhado, eu já vi aqui, você e Isaac. Sim, não, tem gente, na verdade, assim, quando você faz o esforço, ok, mas nesse caso aí, o paciente às vezes não precisa nem estar nervoso, né, ele já vai estar suando, né, e também natural, assim, né? A gente releva um pouco, né, aqui na Bahia também faz uma temperatura mais alta e tudo, a gente se aplicam, as situações que não se aplicam, no caso. Sim, sim, e nesse caso da cirurgia do suor, inicialmente, muitas vezes a gente consegue fazer alguns tratamentos não cirúrgicos, inclusive, né? Tem alguns tipos de desodorante específico, algumas drogas também que a gente pode utilizar, né? Então a cirurgia ela já fica realmente para os casos mais complicados, em que esse suor, primeiro, ele foi refratário a essas medidas todas clínicas, e segundo, o paciente fica muito incomodado, né? Então, na verdade, traz um transtorno quase que psiquiátrico, né? Associado também, né? Então não é só essa questão física. Doutor, cirurgias torácicas, né? A gente pergunta ao senhor qual é o risco, né, de vida do paciente. É uma cirurgia complicada, tanto para o médico, para o paciente. O senhor já atua há quantos anos nessa área, doutor? Olha, Ivo, que pergunta interessante.
As cirurgias torácicas, quando a gente falou aqui, né, de pulmão, os órgãos perto do coração, com certeza o pessoal de casa deve ter ficado preocupado, né? Falou, não, a gente só opera isso aí, né, se não tiver jeito, aquela coisa toda. Realmente as indicações, elas são precisas e, graças a Deus, né, com essa evolução científica que a gente viveu aí durante esses últimos 50, 100 anos, a gente pode dizer que a cirurgia torácica avançou muito, então o risco hoje é um risco bem baixo, né? Então, principalmente cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que a gente atende o paciente no consultório, avalia ele todo previamente, tudo, e aí agenda a cirurgia, então o risco é muito baixo, tá? Então, só para você ter uma ideia, cirurgia de câncer de pulmão, né, que a gente faz hoje a maioria das cirurgias por vídeo ou robô, né? Então, a taxa de complicação dessas cirurgias, ela não chega a 5% e a mortalidade não chega nem a 1%, né? Então, assim, são cirurgias extremamente seguras. Eu, né, em relação à minha atuação, eu estou aqui em Santo Antônio há 2 anos, né? A minha formação, ela foi lá em São Paulo, né? Inicialmente eu fiz minha formação de cirurgia geral em Salvador, nas Obras Sociais Irmã Dulce, né? Que eu tenho um grande carinho. E depois eu fui para São Paulo, lá para a USP, para poder fazer a minha formação em cirurgia torácica, né? E aí, quando eu concluí essa formação, 2 anos atrás, eu voltei e aí desde então estou aqui em Santo Antônio de Jesus. E a gente tem um orgulho assim de dizer que a equipe que está aqui de cirurgia torácica, né, do Hospital INCAR, foi a primeira equipe, né, a fazer as cirurgias, né, de tórax, de videotoracoscopia aqui no Recôncavo, né, aqui em Santo Antônio de Jesus, tá certo? Parabéns. O senhor atua também nessa área de pesquisa científica, doutor? Porque, assim, como um professor universitário também aqui na UFRB, aqui em Santo Antônio de Jesus, eu penso que quanto mais se tem investimento em pesquisa, mais se tem desenvolvimento nessa área, mais as cirurgias vão ficando seguras, menos mortalidade dentro dos hospitais ou até mesmo nas mesas de cirurgia, né? A gente tem... que sempre, quando a gente fala assim de ser a favor ou de não ser a favor da ciência ou da pesquisa científica, de se investir ou de não se investir em pesquisa científica, é disso que a gente está falando, né? De evolução para o nosso bem-estar, para o desenvolvimento da nossa saúde, para o desenvolvimento dos tratamentos. Qual o seu posicionamento em relação a essas questões? Então, a gente trabalha assim, tá? Tanto durante a minha formação quanto após, né? Eu acabei também seguindo a carreira acadêmica, como o Jânio colocou aqui, né? Atualmente eu sou professor substituto da UFRB, né? Da Universidade Federal aqui do Recôncavo Baiano. Ensino, né? Para futuros colegas, né? Então, estudantes de medicina, tá? Inclusive, daqui a pouco vou estar lá ensinando para eles, tá? Compartilhando, trocando experiências com eles, porque é um aprendizado diário e é fundamental a gente seguir nessa linha, assim, tá não só trabalhando, mas também estar atento a toda a nossa prática, né? E fazer pesquisa é isso. No final das contas, a gente acaba revisando aquilo que a gente está fazendo e estudando cada vez mais para fazer cada vez melhor, né? Então é fundamental a gente ter esse cuidado e saber que aqui em Santo Antônio, né, a gente tem evoluído bastante, né, nessa parte acadêmica, na parte de pesquisa, principalmente com a chegada, né, da Universidade Federal, é algo fantástico. A expectativa é de que na próxima década a gente tenha um avanço realmente considerável aqui em toda a região. Temos desenvolvimento científico suficiente aqui na cidade ou arcabouço de conhecimento suficiente para de repente realizar aqui cirurgias inéditas, por exemplo? Cirurgias que ainda não foram realizadas? Temos sim, e é interessante isso, só recobrando aqui também a história recente aqui do Recôncavo, né? Eu não sei se vocês já sabem, mas a gente também tem a cirurgia cardíaca lá no Hospital INCAR, né? Que é uma cirurgia tão complexa aí quanto, ou mais complexa até que a cirurgia torácica, e ela já era realizada até antes da nossa chegada, tá? Então tem uma equipe fantástica lá de cirurgia cardíaca, em que em que eles realizam, né, procedimentos, inclusive com circulação extracorpórea. Isso quer dizer o quê? Que o paciente muitas vezes precisa, durante a cirurgia ali do coração, em que aquele coração ele fique parado, né? Então precisa que a máquina funcione por esse coração, né? E aí isso daí é realizado já no Hospital INCAR, tá? Assim como as cirurgias complexas da minha parte, né, da cirurgia torácica. No ano passado a gente teve o prazer de fazer a primeira ressecção aí pulmonar, né, para o tratamento de câncer de pulmão.
pulmão, e foi um sucesso, graças a Deus. Fizemos uma cirurgia minimamente invasiva aqui, né, no Recôncavo Baiano, e a paciente saiu de alta 24 horas depois, muito bem. Coisa boa. Ivo. Doutor, bacana, hein? Eu tenho mais umas perguntinhas para fazer ao senhor, me dê mais 10 minutinhos, eu vou agora rapidinho no intervalo comercial, 3 minutinhos, e na volta eu tenho 2 perguntas para fazer ao senhor, hein? Volto já, rapidinho. Muito bem, minha Bahia querida, 1 da tarde mais 30 minutos, você acompanhando o nosso Jornal da Recôncavo e a promoção da Semana Maluca Unidos Importados nas compras de peças das marcas participantes. Você ganha na hora um brinde Unidos Importados há 23 anos, a sua referência em peças para veículos importados na Bahia. BR-101 no bairro Ernesto Melo. Trocou veículos, financiamos seu carro, bota o caminhão, carreta com a maior variedade da região e a menor taxa para financiamento. Entrou, gostou, trocou veículos na Roberto Santos. Chame agora no Zap 3311-2020. Atenção, hein? Com uma iluminação perfeita fica fácil identificar as vantagens. Então passe na Ilustre Iluminação e consulte um dos nossos técnicos para soluções residenciais ou comerciais. Você vai ver a iluminação de interiores com outros olhos. Ilustre Iluminação, loteamento Quinta do Inglês, 3631-4992. Doutor, nós sabemos que, né, para cada parte do nosso corpo tem um especialista, né? Um que mexe com o olho, outro que mexe com a cabeça, outro que mexe com o coração, um que mexe com o dedo, com o joelho, não é isso? O que levou o senhor a trabalhar mais nessa parte do corpo aí, doutor? Então, Ivo, assim, primeiro é um desafio, né? Você já tinha colocado até antes, perguntando em relação dos riscos da cirurgia e tudo. Então, as cirurgias torácicas em geral são procedimentos mais complexos, né? E são procedimentos desafiadores, né? Então, eu via que inclusive poucas pessoas, né, têm essa certificação. Então eu vi como um desafio pessoal, né, aprender a fazer esse tipo de cirurgia e também ajudar, né, porque assim, se a gente for falar em relação à principal doença aí que eu trato, que é o câncer de pulmão, a gente tem um outro desafio envolvido, né? O câncer de pulmão hoje é um dos tipos de câncer com maior mortalidade associada. Aqui no Brasil mesmo, a gente diagnostica em torno de uns 30 mil casos por ano e 28 mil deles mais ou menos acabam indo a óbito, falecendo, né? Então a mortalidade é bem alta. Então esse tipo de desafio realmente me move. Hoje o nosso desafio, o nosso projeto aqui hoje, né? Em breve, se Deus quiser, a gente vai trazer um projeto bem interessante, que faz parte da nossa equipe aqui de cirurgia torácica, que é coordenada pelo Dr. Ricardo Salles, tá? Trazer o rastreamento do câncer de pulmão para a população aqui de Santo Antônio. A gente já está com esse projeto até em andamento, né? Tem um grupo inicial aí em Serrinha, que é a primeira cidade por onde essa carreta, né, que a gente está montando com tomógrafo dentro para poder fazer rastreamento desse câncer de pulmão, tá? E depois de Serrinha, a segunda cidade deve ser Santo Antônio. Eu tenho expectativa de que essa carreta chegue ainda esse ano aqui para Santo Antônio para a gente fazer o rastreamento e tentar mudar o desfecho, né, dessa doença. A equipe do Hospital Incar é competente, é uma equipe grande, né? E o senhor tem atendido hoje, doutor, qual é a demanda hoje aqui na nossa região de pessoas que precisam, às vezes, passar por essas cirurgias, pessoas, na verdade, com câncer, né? Basicamente câncer de pulmão aí. É grande hoje a demanda, tem muita gente diagnosticada com essa doença? Interessante, Ivo. Quando eu cheguei aqui em Santo Antônio, aparentemente, quem passasse assim, olhasse assim, pelo menos em termos de números de casos e tudo, pareceria para essa pessoa que na verdade não tinha ninguém com câncer de pulmão, né? O grande problema aqui da região, tá? Não só daqui da região, tem vários locais no Brasil assim, mas da nossa região, é que a gente ainda estava numa fase em que a gente não conseguia nem diagnosticar os casos, né? Então as pessoas muitas vezes faleciam com câncer de pulmão sem nem saber que tinham câncer de pulmão. Então, nesse aspecto, pelo menos a gente já deu um primeiro passo nesses 2 primeiros anos. A gente conseguiu fazer muitas biópsias, dar muitos diagnósticos, tá? E iniciar, né, vários dos tratamentos. Mas o próximo passo que a gente precisa dar agora é justamente esse, começar a diagnosticar mais
cedo, para que a gente possa oferecer, né, o melhor tratamento, o tratamento curativo, que é a cirurgia, tá? Então esse é o desafio hoje, não só da gente aqui de Santo Antônio, mas assim, onde eu estava também, né, o São Paulo, que é um grande centro, maior cidade aqui da América Latina, a gente também tinha essa dificuldade. Fuma bastante. Tá? Isso, sim, a gente tem esse problema, né, já que o câncer de pulmão, o principal fator de risco para ele é o tabagismo, né? Então aqui a gente nem tem um índice tão alto, né, de tabagismo, mas mesmo assim a gente encontra muitos casos, né, já que a gente também tem outros fatores de risco por aqui, né? Então a gente tem muito paciente com doenças infecciosas e inflamatórias que passam também a aumentar esse risco, né? Por exemplo, tuberculose, né? É bem frequente aqui na região, tá? Então tem todo esse contexto envolvido. Eu gostaria de ressaltar aqui também, que hoje, curiosamente, com a vinda do Dr. Igor aqui, interessante, né, que algumas pessoas chamam Ivo de Igor e o Dr. Igor estava dizendo que algumas pessoas chamam ele também de Ivo, né? Então essa dupla aí tem tudo para dar certo. Mas hoje a Rita Lee, rainha do rock brasileiro, faleceu aos 75 anos de idade, vítima de câncer de pulmão, né? E a gente tem aqui a presença do Dr. Igor falando pra gente a respeito, né, dessa temática, né? Coincidência ou não, a gente tratando desse tema aqui. E recentemente a gente tem acompanhado alguns casos de pessoas que têm sido levadas a hospitais, ainda mais aqui na nossa região, um índice muito grande de pessoas com problemas pulmonares graves, inclusive algumas crianças, né, que tiveram um elevado grau de doença pulmonar, se não me engano, não sei se por algum tipo de infecção ou até mesmo por a gripe que desenvolve, como é que fala? Sim, não, aqui... A pneumonia, isso, né? A pneumonia exatamente. torácica e tudo mais. Esse é o tipo de caso onde cabe alguma intervenção, principalmente depois de a gente ter tido aí a Covid-19, né? E tem muita gente que atribui à vacina determinadas coisas, mas na verdade o vírus da Covid-19 que tem esse poder de potencializar até mesmo aquela doença que estava ali pequenininha em fase de início de desenvolvimento e ampliar a capacidade dela de trazer mais complicações, né, para a vida das pessoas. O fato de a gente ter passado por essa fase, por esse momento de muitas pessoas se infectaram pelo vírus da Covid-19, fez surgirem também casos a mais, situações a mais para o senhor intervir como cirurgião? Pergunta extremamente longa. Não longa, mas na verdade interessantíssima e fantástica. Porque assim, você com a sua percepção e visão de leigo, você traduziu bem o que aconteceu mesmo, né? O Covid inicialmente, né? O Covid ele trouxe várias repercussões, principalmente para a parte pulmonar, para a parte torácica, e realmente a gente teve que intervir várias vezes, né? Então, muitas vezes faziam infecções associadas às próprias bactérias, e a gente precisava muitas vezes entrar para poder tirar aquela quantidade de secreção, liberar o pulmão, que às vezes não conseguia, né, expandir, o pulmão ficava meio que como se fosse amarrado, vamos dizer assim, né, numa linguagem mais simples, tá? Sem falar dos pacientes que não conseguiam, né, nas UTIs sair do ventilador, né, ficavam em ventilação mecânica, e a gente costuma, né, nesses casos, fazer um tipo de procedimento que é chamado de traqueostomia, né? Então a gente faz a incisão aqui bem a região do pescoço, para a gente conseguir passar um tubo aqui nessa região e o paciente conseguir sair mais rápido dessa ventilação, né? Na verdade facilitar, né? Reduzir o esforço do paciente para respirar. Então a gente fez muito isso durante a pandemia, e agora, curiosamente, a gente vive um segundo momento em que acho que as nossas crianças, né, isso ainda está sendo estudado, mas que as nossas crianças, talvez por terem passado 2, 3 anos em casa, sem ter tanto contato, né, com outros germes e tudo, parecem estar tendo, né, uma resposta diferente às infecções, né? Então os próprios vírus, bactérias, né, vêm causando novas infecções, e que a gente também tem atuado, né? Tem sido mais graves essas infecções pleurais e pulmonares, tá? Então a gente tem sim atuado mais nesses últimos 5 anos também nessa parte aí infecciosa, inflamatória. Doutor Igor, para fechar aqui essa entrevista com o senhor vai também dar aula agora à tarde, daqui a pouco. A gente tem ainda outros assuntos aqui no programa, mas falar de medicina, né? Falar de saúde é sempre bom, é sempre bacana. Aí eu pergunto, o Jânio Mendonça fez uma boa pergunta sobre a questão, né,
da pandemia, e eu pergunto para o senhor como médico, como é que foi para o senhor, um jovem ainda, trabalhar no meio de uma pandemia onde muitos colegas, né, médicos, enfermeiros também morreram nesse fogo cruzado, tratando, cuidando de pessoas no meio de uma pandemia em que um vírus, né, que ainda causava muito mistério, né, muita gente querendo, né, saber a origem dele, até os médicos como lidar com os pacientes. Olha, Ivo, essa talvez seja uma das perguntas assim, mais difíceis, né, de serem respondidas, porque aí realmente vem à tona uma série de situações, sentimentos e lembranças, né? Mas foi uma experiência também única, porque nessa época aí, né, parte dessa época, eu ainda peguei uma parte da pandemia já aqui em Santo Antônio, em que eu encontrei uma situação realmente caótica, né, que a gente precisava de mais recursos e tudo, então a minha chegada eu acho que foi bem interessante, bem propícia aí dentro desse contexto, mas o início da pandemia em si, eu ainda estava em São Paulo, né, concluindo minha formação lá na USP, e aí eu pude vivenciar realmente um hospital inteiro, né, um hospital com mais de 1000 leitos, que é o Hospital das Clínicas lá da Faculdade de São Paulo, que virou um hospital exclusivo para Covid, né, e a gente tratou de todo tipo de caso de Covid, né, fico até arrepiado aqui de lembrar, né, e realmente a gente precisou se expor, né? Naquela época lá em São Paulo, inclusive eu estava sozinho, né? Minha esposa não estava lá comigo, meus pais e tudo, foi uma fase, né, bem complicada. Bem preocupante, né? Sim, mas graças a Deus, assim, fica muito também essa questão do crescimento, da experiência, né? Quando a gente vai para a faculdade, a gente estuda sobre algumas doenças, às vezes a varíola, por exemplo, que a gente nem trata mais em nada, né? E aí fica imaginando como é que era, né? Uma epidemia, uma pandemia, e a gente acabou vivendo isso, né? Então, acho que depois disso aí, de modo geral, acho que todo profissional médico que tenha, né, aproveitado bem a pandemia para poder se esforçar, estudar, acho que sai mais forte, tá? Enquanto muita gente estava isolada, né, Jânio? Né, doutor? Fica em casa, muita gente em casa com medo do vírus, e com 5, 6 máscaras no rosto, vocês estavam lá nessa batalha, né? Então, quem escapou dela, quem passou por ela, é motivo de agradecer a Deus todos os dias, né? Sim, a gente, na verdade, estava diretamente, né, com a cara no perigo, porque a gente trabalhava com isso, né? Com a parte respiratória, a parte de via aérea, né? Então, a chance de contaminação... Você chegou a entubar muita gente? Cheguei a não só entubar, a traqueostomizar, tá? A gente teve muito paciente lá em São Paulo também que a gente precisou colocar em circulação extracorpórea. Então foi uma situação realmente bem crítica, né? Parecia que não ia ter fim, inclusive, né? A pandemia começou, né? Se não me engano, foi efetivado o estado de pandemia no início de março. Março de 2020. Eu me recordo bem que meu filho nasceu em janeiro de 2020 e em março a pandemia chegou, né? Isso, pois é. Então a gente achou que seria algo de 2, 3, 6 meses no máximo, e aí depois a gente foi vendo as dimensões, né? As proporções que foi se tomando, e no meio do caminho ficou, né, muita gente querida, infelizmente. Verdade. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Estamos firmes e temos vacina, né? É importante dizer isso também, né? A vacina teve um papel importantíssimo dentro desse contexto, desse combate, né, essa pandemia, e é importantíssimo reforçar aqui também, né, o papel não só da vacina do Covid, mas das outras vacinas, né? Então não deixem de vacinar seus filhos, tá? É realmente melhor do que tratar, é prevenir, tá? E a vacina faz isso. Jânio, além de tudo, o senhor, ao mesmo tempo que o senhor estava, né, dentro do contexto de quem estava trabalhando do lado da ciência, né, porque todo médico precisa ser um cientista, alguém representante da ciência. Por outro lado, a gente tinha no Brasil também um clima de negação à ciência, de negação à vacina, de campanha contra a vacina, de negação da doença, de medicamento ineficaz contra a Covid-19, toda essa situação. E, ao mesmo tempo, o senhor ali vendo a coisa acontecer, vendo gente morrer, né? O que fica para o senhor de lição em meio a tudo isso, doutor?
Então, acho que a principal lição para todos nós, né, seres humanos brasileiros, né, baianos, eu acho que a lição é justamente essa, que a gente tente realizar, não vou restringir só a medicina, mas as profissões de modo geral, que a gente tente realizar as nossas atividades de maneira segura, né, e se existem protocolos, né, pesquisas e tudo para que a gente exerça a medicina de forma segura, a gente não pode quebrar com esses protocolos, né? Então acho que essa é a principal lição. A gente precisa sim seguir as regras e aos poucos, né, gerando conhecimento, tá? E se a gente já tem esse conhecimento, a gente não pode pegar ele e jogar no lixo, né? Deixar de lado por muitas vezes uma concepção política. Eu nem vou entrar nessa questão aqui, porque eu acho que nesse caso aí a ciência realmente precisava falar mais alto do que tudo, né? Ô, Jânio, para fechar, doutor, olha aí, a entrevista é muito boa, né? Bacana, bem esclarecedora. Eu pergunto ao senhor, aquela questão eu perguntei se o senhor já tinha entubado muita gente, e há os rumores que muita gente morreu porque foi entubada de forma não adequada, que não era tão necessário, e aí às vezes tinha, justamente como eu falei, né, uma doença que vem que pegou até de surpresa os profissionais da saúde, né? Como lidar com os pacientes com uma doença como essa. E muitas pessoas, né, algumas pessoas que perderam parentes, depois que entubou, morreu. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Se de fato existe um perigo quando entuba um paciente ou não, doutor? Pô, muito boa pergunta, Ivo. Em relação a essa questão da intubação, a intubação ela só é realizada quando o paciente realmente precisa. E o que a gente viu, inclusive no Covid, é que aqueles pacientes em que a gente retardava, porque assim, claro, a intubação ela também depende do consentimento, né, do paciente, né? O paciente que não tem esse consentimento, esteja, né, acordado, lúcido, orientado, a gente não pode, né, sobrepor a vontade do paciente, tá? Então assim, aqueles pacientes em que a gente acabava retardando às vezes 12, 24 horas, que o paciente se recusava, né, de forma total a questão da intubação, a gente via na verdade que o paciente tinha uma pior evolução. Foi isso aí que a gente viu. A questão da intubação e de vir a falecer, na verdade assim, paciente que foi intubado é aquele paciente que é mais grave, né? Então, se ele foi entubado, não é porque a doença que ele estava tendo ali tinha uma forma mais simples. Ele ia, né, se agravando, né? Isso. Então, ele já iria se agravar de uma forma ou de outra. E aí, a intubação não é que tenha precipitado isso, mas provavelmente ele já evoluiria daquela forma. Qual é o papel dela, doutor? É barrar, é travar? Oi? Qual é o papel da intubação nesse caso aí? O paciente está piorando a cada dia. Pronto, o papel da intubação nesse caso é dar um descanso, muitas vezes dentro do Covid, tá? Era dar um descanso pro pulmão do paciente, porque ali chegava uma hora que o paciente já não conseguia mais respirar sozinho. E aí quando a gente coloca o tubo e acopla, né, o paciente a um ventilador, o ventilador passa a respirar pelo paciente e isso dá um descanso para ele, dá um descanso ao pulmão dele, dá um descanso à musculatura, tá? Então, é por isso que a gente faz foi por isso que a gente fez durante a pandemia a intubação. Claro que assim, outras doenças podem levar a outros motivos para o paciente ser intubado. Então, paciente, por exemplo, que sofre um trauma na cabeça, né? E aí fica totalmente sonolento, não consegue proteger, né, a própria via aérea, como a gente fala. Então, muitas vezes, se a gente não intubar ele vai broncoaspirar, né? A própria saliva, secreção, acaba indo pro pulmão dele. Isso daí seria outra indicação, mas dentro do Covid a indicação foi essa, tá? Proteger o pulmão, dar um descanso ao pulmão, à musculatura, enquanto a gente tentava ver se o paciente se recuperava, porque é uma doença viral, então ela depende muito da resposta do indivíduo, né? Então a gente não tem, como Jânio já colocou aqui, não tem um remédio pro Covid, né? Não adiantava a gente dar um remédio que ia matar o vírus, não tem esse remédio. E o grande detalhe, doutor, que morreu criança, morreu adolescente, morreu jovem, morreu, né, adulto, morreu idoso, né? Maior parte idosa, mas morreu gente de todas as idades, né? Sim, acometia, né? Acomete, na verdade,
a todas as idades, sendo que hoje a vantagem que a gente tem, né, o que é que mudou, né? Mudou foi essa questão de ter a vacina, e o que é que a vacina faz, na verdade, é apresentar o vírus mais cedo, só que de uma forma, né, mais fraca ao nosso sistema imunológico, e aí quando o vírus aparece mesmo, né, o sistema imunológico ele tem uma memória e aí já consegue atacar esse vírus antes que ele traga, né, maiores danos, né? Então é esse o raciocínio da gente vacinar. É por isso que a vacina é uma forma de proteção e de prevenção. O senhor teve Covid? Tive talvez umas 2 ou 3 vezes, pelo menos. Infelizmente, né? Graças a Deus, todos numa forma mais leve, né? Não precisei, por exemplo, ficar internado ou usar oxigênio, mas sem dúvida bem desconfortável, né? Tive febre, muita tosse, cheguei a ter um pouco de falta de ar, tá? Mas tive umas 3 vezes pelo menos. Eu fiquei sabendo depois que tive Covid. Ainda bem, viu? Ainda bem. Doutor, obrigado, viu? Uma ótima tarde pro senhor. Vai voltar aqui mais vezes. Muito obrigado. Entrevista bacana, né, Jânio? A gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando com ele sobre saúde, que seria uma boa entrevista e que as pessoas param para ouvir. Com toda certeza. Boa tarde pro senhor. Parabéns, doutor. Obrigado, Ivo, Jânio. Esperamos o senhor aqui outras vezes, né? Sim. Estou à disposição. Sempre que precisarem, podem contactar que estarei por aqui. Obrigado também a todos os ouvintes, a essa audiência grande aí da Recôncavo FM. Um abraço, pessoal do Hospital Incaim, doutora Conceição, toda a equipe lá. Um abraço, hein? Obrigado.